tudo bem? Gente, a gente ainda não concluiu o capítulo 17, tá? A gente ainda vai falar um pouquinho sobre ele, mas eu vou seguir o conteúdo, porque daí eu quero falar sobre o capítulo 17 em aula, tá? Vamos fazer o seguinte, capítulo 18 vai falar sobre a circunferência, tudo bem? Tudo bom? Circunferência. O que você entende por circunferência? O que você lembra de circunferência? O que é circunferência, né? Então, todos esses elementos a gente vai precisar lembrar. Existe uma diferença entre círculo e circunferência, tá? Então, tudo isso a gente precisa lembrar, ok? Então, assim, basicamente, o que é a circunferência? Ele coloca aqui, ó, como pontos equidistantes a um centro. Então, é um conjunto de pontos. Então, imagina que aqui fosse tudo pontilhadinho, que está à mesma distância do centro, tá? E aí, quando você passa, vamos pensar, um segmento em cima desses pontos, você fecha uma circunferência, tá bom? Tudo bem? Círculo é quando tá tudo fechado, tá bom? Então, a circunferência é o contorno, o círculo é tudo fechado. Vamos pensar assim, ó. Vamos ver, vamos dar uma ideia. Circunferência é quando você cola a linha aqui. E círculo é quando você corta um pedaço de tecido, tem cobertura, tá? Essa é a principal diferença. Mas os elementos da circunferência do círculo são a mesma. Eu vou colocar aqui, ó, coloquei aqui as coresinhas. Então, um segmento de reta que sai do centro e chega na borda, esse segmento de reta é chamado de raio. E o raio a gente vai usar para calcular comprimento, ou seja, o tamanho dessa circunferência. Se eu esticasse ela, né? Ó, se eu vou cortar ela aqui, vou esticar ela aqui. Ah, então qual que é o tamanho? Isso vai ser o comprimento, né, da circunferência. O que é o diâmetro? O diâmetro é uma corda, tá? Uma corda, ela sai, ó, azul. Sai de uma extremidade da circunferência e toca a outra extremidade da circunferência. Isso é uma corda, é um segmento de reta. O diâmetro, ele é também uma corda e o diâmetro também é equivalente a 2 vezes o raio. Deixa eu colocar isso aqui que eu esqueci. Ó. O diâmetro também é equivalente a 2 vezes o raio. Opa! Vai observando aí enquanto eu tô colocando aqui, tá? Ó, por quê? Por que ele também é uma corda? Porque se a definição de corda é um segmento de reta que sai de uma extremidade e chega na outra, o diâmetro saiu de uma extremidade e chegou na outra. Só que ele teve uma característica, ele passou pelo centro. Então, o diâmetro, ele sempre vai passar pelo centro. É sempre uma corda que passa pelo centro. Além disso, ele é equivalente a 2 vezes o raio. Concorda? Concorda que se o raio é um segmento de reta que sai do centro até a borda, sai do centro até a borda, no diâmetro tem 2 vezes o raio, né? Então, isso são características do diâmetro. Além disso, o que acontece? Quando você marca uma corda, você marcou 2 arcos. Então, eu marquei essa corda. Eu marquei este arco, tá vendo? Este arco. E marquei o arco maior. Tá? Então, o pedacinho da circunferência que fica marcado ali por uma corda é chamado de arcos, tá bom? Arcos. Então, vou fazer um arco aqui pra gente, só pra gente ter uma ideia. Ele fica assim, né? Então, ó, mais ou menos, tá, gente? Isso aqui não parece muito uma circunferência, mas enfim. Você pode mexer aqui. Tá? Então, quando você marca uma corda, você cria 2 arcos, um menor e um maior, ok? Nós sempre vamos falar do arco formado entre a corda no sentido, como que eu posso te dizer? O menor deles.
Se não for o menor, ele vai falar no enunciado para você que ele quer que você considere o maior arco, tá? Então, por enquanto, são essas as anotações que a gente tem que ter, né? Vou colocar ainda aqui, ó, arco maior. E vou colocar o arco menor, que é o que a gente colocou de rosa ali. Tá? Então, são todos elementos da circunferência, ok? Aqui a gente vai achar todas essas ideias, ó. Tá? Mesmo desenho, só fiz lá pra gente construindo junto. Tá vendo, ó? Arco menor e arco maior. Tá vendo? A partir deste momento, consideramos o arco menor na ausência de dimensão contrária. Ou seja, se ele não mencionar que ele quer o arco maior, nós estamos falando do arco menor, tá? Depois vem coisas fáceis de análise visual mesmo, né? Então, posições relativas à circunferência. Quando você fala de um ponto, existem 3 possibilidades. O ponto pode estar interno, ou seja, dentro, o A, externo, ou seja, fora, no caso B, ou pertencente, ou seja, em cima da circunferência, tá? Então, prestem atenção nesses nomes e na visualização. Interno, dentro, externo, fora, pertencente, sobre a circunferência. Tudo bem. Aí, a gente tem posições relativas à reta. Eu tenho ponto e circunferência, reta e circunferência. Tenho 3. Secante, uma reta que atravessa a circunferência, tá? É uma reta que atravessa a circunferência. Reta externa, que está fora, não entra em contato em nenhum momento com a circunferência. E a reta tangente, que toca em apenas um ponto, tá? Apenas em um ponto, ok? O que a gente tem que observar com relação a esses pontos, com relação a essas retas? A medida do raio. Ou seja, se você tem um ponto interno, a distância do centro até o raio, a distância do centro até o ponto é menor do que o raio. Se você tem um ponto externo, a distância do centro até o ponto é maior do que o raio. E se você tem um ponto pertencente, a distância do centro até o ponto é exatamente o raio, tá? Então, aqui a gente tem essas ideias. Esse D é de distância e ele está falando a distância entre A e O, ou seja, entre o ponto e o centro, tá? Posições relativas, secante, externo e tangente. Quais são as observações que eu tenho que fazer com relação ao raio? A distância do centro até a reta secante é sempre menor do que o raio. A distância do centro até a reta tangente é exatamente igual ao raio. E a distância do centro até a reta externa é maior do que o raio, tá? Então, eu tenho que fazer essas observações, tá? Importante, às vezes pode aparecer este símbolo. Este símbolo significa que é perpendicular. Ser perpendicular é fazer 90 graus. Então, toda reta tangente a uma circunferência faz 90 graus com o raio. Vocês vão usar bastante isso, tá? Então, grava isso aí. Toda reta tangente a uma circunferência faz 90 graus com o raio, ok? Beleza. E aí, eu tenho as posições relativas entre duas circunferências, ponto e circunferência, reta e circunferência. E agora, circunferência e circunferência. Se duas circunferências elas são externas, tá? A distância entre os centros vai ser maior do que a soma dos dois raios, porque além dos dois raios eu tenho esse espaçamento entre elas. Se você tem circunferências internas, a distância entre os centros ela é menor do que a diferença desses raios, porque daí eu tenho que tirar um do outro, né? Eu tenho um sobre o outro. Se as circunferências são secantes, ou seja, se elas se interceptam, se cortam, você vai ter a distância entre os centros, ela vai ser maior do que a diferença, mas ela vai ser menor do que a soma, né? Porque as distâncias entre as circunferências tangentes é que você tem exatamente a soma
dos raios, tá? Então, qual que eu uso mais? Eu uso mais a ideia de secante e de tangente. Mais a ideia de tangente, que vão ser exercícios que vão trabalhar com rondanas, né? Com peças que maquinam, que rodam. Às vezes tem uma circunferência menor, às vezes uma maior, que fica girando uma em função da outra. Isso lá em engenharias, ok? Mas são as que a gente mais usa, tá? Então, a gente precisa saber... Ah, tem a tangente interna. Você tem a tangente externa, né? E a tangente interna. A tangente externa é exatamente igual à soma dos raios. E a interna é exatamente igual à diferença. Tá bom? Ok? Como eu disse pra vocês, é bem visual a coisa aqui, hein? Bem visual essa coisa. Tudo isso parece o quê? Donuts, né? Donuts, redondinho, né? Muito bom donuts. Eu gosto de donuts. A Prof. Kelly faz um donuts. Nossa Senhora, maravilhoso. Muito bom. Enfim, com essas ideias a gente consegue responder os exercícios aqui, porque é bem fácil, tá bom? Eu quero que a gente consiga fazer o 3, tá? Quero que a gente consiga fazer o 1. Vou anotar aqui. O 1 da página 95. O 1 da página 95. O 3 é bem fácil, é só pra gente trabalhar a ideia mesmo. O 3 da página 96, tá? E... vamos trabalhar nessas. Depois a gente trabalha nas ideias de ser tangente, interna, externa, sobre as circunferências. Vamos trabalhar... Ó, vamos lá. Esse exercício bem tranquilo de resolver. A gente vai conseguir resolver. Tá? Então, vamos trabalhar nessa ideia. No 1 da 95 e no 3 da 96, tá bom? Então, até daqui a pouco. No chat a gente vai falar ainda um pouquinho sobre o capítulo 17 e também sobre o capítulo 18. Até daqui a pouco.